Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD. Esse projeto que visa trazer instruções, ajuda e reforço aos irmãos que atuam aí na Escola Bíblica Dominical. Como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós abordamos a parte teológica, que é o conteúdo da lição. Nós temos a parte escrita, que a gente sempre está lendo para que você possa acompanhar na sua revista. Mas abordamos também algumas questões adicionais, como o desafio para a igreja dos nossos dias, que é a forma que nós achamos de aplicar o conteúdo ao nosso dia a dia, ao nosso contexto. Temos também a dica pedagógica e muito mais para você. Então continua conosco, aproveita, permanece, já dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e mais uma vez seja bem-vindo. E nessa aula de hoje eu quero aqui fazer o agradecimento e também mandar um abraço aos irmãos da Assembleia de Deus Seara de Seta do PA Reunidas. Naquele local realizamos ali um seminário de escola bíblica dominical. Foram 2 dias de muita bênção, muito aprendizado da palavra de Deus. Estivemos ali junto com os irmãos ministrando este seminário e conseguimos ver ali o agir de Deus trabalhando na vida dos irmãos, principalmente na área do conhecimento. Mandar aqui um abraço também para o irmão Walter, que congrega ali e será o ministrante lá no Templo Sede, dessa lição de hoje. Tá aí, irmão Walter, preparamos aqui a aula com todo carinho para você e para os demais irmãos que vão também ministrar essa aula e para aqueles também que estão por aqui simplesmente para aprender, Aprender é muito bom, mesmo que você não vá ministrar. Hoje nós temos mais uma aula especial. A aula de hoje fala sobre o cativeiro de Israel. É um dos ocorridos muito tristes da história de Israel. Esse cativeiro de Israel do Reino do Norte é pouco comentado no meio da igreja, não é? Geralmente é mais conhecido o cativeiro de Judá, que é o cativeiro babilônico. A aula de hoje está uma bênção com muito aprendizado. A aula de hoje é sobre um dos episódios muito tristes da história de Israel, principalmente do Reinado do Norte. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O propósito é a gente estudar toda essa história, esses episódios, o que se deu, quais foram os motivos desse cativeiro, como que isso aconteceu, quem estava reinando, qual era o contexto histórico daquela época e também o que aconteceu depois com aquela região ali onde ficava Samaria e as demais cidades, demais regiões ali, que envolvia ali todo o reino de Israel. Para nos ajudar a entender melhor todo esse contexto, toda essa lição, o autor dividiu em 3 tópicos. Primeiro, Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Segundo, os pecados do povo e sua queda. Terceiro, os estrangeiros ocupam Samaria. E eu sempre digo que é interessante a gente conhecer a estrutura da lição. Alguns tópicos aqui têm 3 subtópicos e outros tópicos só têm 2 subtópicos. Então é bom a gente conhecer, analisar a estrutura para a gente saber qual tópico que a gente vai andar mais um pouco, acelerar, qual é o outro que a gente vai um pouco mais devagar, porque a ideia é ministrar os 3 e assim tirar a lição desse estudo bíblico. A primeira parte da lição, meus irmãos, é a introdução. E é nela que nós fazemos as primeiras abordagens, Acionamos ali a atenção do nosso público para o que será ensinado. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecer os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Aqui na introdução,
o autor já faz um breve resumo do que aconteceu e o porquê aconteceu. A nação de Israel foi levada cativa pelo rei da Assíria, né? É bem interessante você aprender já a observar que é diferente de Síria, né? Assíria é uma região, Síria é outra região. E assim o reino do norte, né, foi levado cativo. Precisamos lembrar e ressaltar que a nação de Israel agora ela tem dois reinos, foi dividido desde Roboão e Jeroboão. Roboão ficou no reino do sul, Jeroboão no reino do norte, que é a parte de cima do mapa. Sempre eu dou essa dica para ver se facilita mais um pouco o entendimento. E houve várias circunstâncias para que isso pudesse acontecer. Uma questão interessante que tem que ser observada hoje é que todo esse ocorrido foi permissão de Deus, foi uma das formas do agir de Deus em punição e, de certa forma, também fidelidade à sua palavra diante de toda a injustiça, todo o pecado, todo o erro, toda a idolatria que Israel havia seguido em desobediência a Deus. E aqui na introdução nós acostumamos também fazer alguns apontamentos, alguns levantamentos de questões que podem nos ajudar a entender a situação que estava acontecendo, mas também como aplicá-la ao nosso público, como aplicar a realidade da nossa igreja nos nossos dias. Como saber se Deus está intervindo na história? Como saber se a minha espiritualidade está agradando a Deus? Como perceber ou detectar o sincretismo religioso? Deus ainda pune nações por desobediência a Ele? Meus irmãos, estas e outras indagações e outras questões serão respondidas na aula de hoje. É uma aula bastante interessante que envolve muito contexto histórico, muito da história de Israel, principalmente do Reino do Norte, envolvendo também a história do Império Assírio, mas será uma aula abençoada. Irmãos, e agora nós iremos estudar o primeiro tópico da lição. O propósito desse tópico é analisar principalmente o contexto histórico daquela época. Por mais que seja interessante estudar a história, se envolver em tudo aquilo, mas eu recomendo você acelerar um pouco esse tópico. Estude, pesquise, faça as suas anotações, porque ele vai ajudar muito a entender o segundo e o terceiro. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, estes resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo. Então, a primeira parte desse contexto histórico que o autor aborda é o reinado de Jeroboão II. É interessante você aprender a diferenciar, porque Jeroboão I foi o primeiro rei de Israel, quando o reino foi dividido, né, do reinado do norte. De Jeroboão II até Oséias, que é quando acontece o cativeiro, passou-se aproximadamente 30 anos. No reinado de Jeroboão II, que foi por volta de 775 a.C., aconteceram muitas coisas boas, muita instabilidade financeira, cresceu de forma financeiramente bem, de forma economicamente bem. Mas o autor destaca aqui que isso foi baseado em injustiças sociais. E nós iremos conhecer isso mais para frente. O autor destaca aqui também que Deus levantou dois profetas, Amós e Oséias, para confrontar, para tentar de certa forma alertar o povo, corrigir, dizer para o povo que aquela corrupção que estava acontecendo, aquela injustiça, a idolatria, o sincretismo religioso, Deus não estava se agradando daquilo. O certo é que eles não ouviram, principalmente observando a sua pampa financeira, né? O seu crescimento territorial. E o autor conclui aqui esse tópico dizendo que nem tudo quando está bem financeiramente é sinal que Deus está se agradando. Nem tudo que está bem às vistas, que está bem numa visão material, é sinal que está bem no mundo espiritual. A traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo,
o traíra ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seu exército contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Meus irmãos, o Império Assírio é um dos grandes impérios citados na Bíblia. O início dele ali se dá por volta de 901 a.C. e ele veio até aproximadamente 609, 610 a.C. O Império Assírio ele só caiu com o crescimento e o domínio do Império Babilônico. A Assíria ela fez alguns ataques em Israel e o primeiro foi justamente no reinado do rei Menahem. Quando a Assíria atacou ali, ele fez um pagamento de tributo, foi cerca de 34 toneladas de prata. Ele negociou ali e o rei da Assíria se retirou. Os ataques continuaram e o rei Oséias aqui já era um vassalo, ou seja, já era um subordinado ao rei da Assíria. E o rei percebeu algumas atitudes nele que estava errado. O rei Oséias, meus irmãos, é o 19º rei de Israel, do reinado do norte. E o último também. Não é? Ele reinou ali em cerca de 732 a 722 antes de Jesus. E ele ocorreu no episódio dele ali, que fez com que o rei da Assíria invadisse, ele buscou ajuda no Egito. Ele foi tentar se livrar do Império Assírio justamente buscando apoio no Egito. Ele cometeu também um outro erro, ele parou de pagar impostos, ele parou de fazer as doações obrigatórias, né? Que eles eram obrigados a fazer ao rei da Síria, ao Império Assírio. Com isso, o rei mandou prendê-lo e sitiou Samaria por 3 anos. Essa questão de sitiar uma cidade, meus irmãos, sitiar uma região, isso era muito comum naquela época. Eles faziam isso para que a cidade fosse morrendo aos poucos, porque não entrava mais alimento naquela cidade, não tinha mais como o povo se sobreviver. E com isso o povo ia enfraquecendo, não é? O alimento que havia na cidade. É interessante a gente lembrar que naquela época as cidades eram muradas, certo? E o alimento que ficava lá dentro ia acabando. De certa forma que no fim desses 3 anos, quando tudo já estava escasso mesmo, o cativeiro foi confirmado. O autor destaca aqui que diante dessa circunstância, Israel já não tinha mais nem condição de batalhar, não tinha mais condição de resistir. Outra questão muito interessante é que quando ia invadir um país, uma nação, geralmente o foco era a capital. E a capital do rei de Israel era Samaria. Por isso, aquela cidade foi cercada, foi invadida e assim os seus habitantes, o povo de Deus, né? Os habitantes de Israel foram levados cativo para a Assíria e colocados para morar em outras regiões bem distantes da sua. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, com pesadas advertências ao arrependimento. Deus sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo lhe oferecia cultos. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com os outros deuses ou com objetos de adoração. Bom, irmãos, o propósito desse tópico aqui é analisar a participação dos profetas, advertindo o povo, advertindo o rei, advertindo as autoridades, para que assim pudessem se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus. Esse é o propósito desse subtópico, falar sobre esses profetas. As Escrituras registram 2 profetas bastante participativos, Amós e Oséias. Talvez teve outros, mas a Bíblia não fala sobre eles. Amós e Oséias se colocaram como profetas de Deus, como instrumento de Deus para alertar o povo do seu erro, principalmente os reis, dentre eles também o rei Oséias. E qual era o principal erro?
Primeiro, a idolatria, adoração a outros deuses. Segundo, o sincretismo religioso, ou seja, adorar outros deuses e também adorar a Deus. Não é? Fazer aquela mistura de culto, porque não conseguiram, desde o início, desde o tempo de Josué, Israel não abriu mão, não expulsou todos os habitantes ali da região. E como nós vimos em outras lições, ora por outras, eles estavam envolvidos na idolatria. Mas tinha também um outro caso muito grave, a injustiça social. Essa injustiça social, ela vinha também na área econômica, porque os grandes produtores, os grandes empresários forçavam os pequenos a serem seus escravos, a serem submissos a eles, não é? E há também registro, inclusive pelos profetas, tanto Amós como Oséias, que até o judiciário daquela época estava corrompido. Então, quando havia um problema, que alguém ia na justiça, o pobre sempre perdia. Né? O judiciário, podemos dizer assim, o Tribunal de Justiça, o STF daquela época, sempre decidia contra a vontade das pessoas menos favorecidas. E Deus estava de olho. Mas uma coisa bastante interessante que o autor encerra aqui esse tópico é dizendo que Deus não gosta, Deus não aceita, Deus não aprova o sincretismo religioso, a mistura de crença, a mistura de adoração. Deus não aprova um coração dividido. Não é? As pessoas que o adoram têm que adorar em espírito e em verdade e têm que adorar com um coração sincero. Essa vida que às vezes alguns até levam aí, às vezes vai num culto, às vezes vai em outro local, tem ali uma crença misturada. Meus irmãos, Deus não aceita, Deus não aprova. E esse foi um dos motivos, o porquê Samaria foi cercada e assim o reino de Israel foi levado cativo. Meus irmãos, baseado nessa história, nessa situação de Israel, que estava com a sua espiritualidade bagunçada, totalmente misturada, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a espiritualidade falsa. Sim, tem muita gente levando uma vida, conduzindo uma vida com uma espiritualidade falsa. E como é que a gente sabe? Principalmente analisando através de uma ótica material. Para muita gente, os bens materiais é que confirma a espiritualidade de alguém. Essa visão está errada e essa espiritualidade está errada. Conquistas terrenas, bens materiais, crescimento material e também muitas vezes até crescimento espiritual. Às vezes está pregando bonito, está pregando elegante, está cantando bonito, está fazendo isso e aquilo. Meus irmãos, isso não é prova que está numa espiritualidade sadia. Pode sim ser uma espiritualidade falsa. Até porque Jesus falou que naquele dia, vai aparecer uns que vai dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que vai ouvir? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Muito cuidado, é um desafio para os nossos dias esse problema da espiritualidade falsa. Tem muita gente, até mesmo na igreja, provocando mau testemunho, porque não consegue ter uma espiritualidade que agrada a Deus. Uma das formas de nós resolvermos esse problema é justamente fazendo o contrário do que o povo de Israel fizeram. Atentar à palavra de Deus e aos seus profetas, porque aonde há erro, Deus está usando alguém para alertar. Meus irmãos, baseado no entendimento de que foi Deus que permitiu o cativeiro de Israel, vamos responder a primeira questão relacionada à lição de hoje. Como saber se Deus está intervindo na história? Bom, muita gente tem dúvida, O mundo não para, troca de presidente, troca de governadores, trocas de reis, substituição de formato, de reinados, de diretrizes. Temos até países que vivem aí uma espécie de ditaduras. E aí? Como saber se Deus está agindo em tal país, se Deus está atuando? Nós temos agora esse episódio aí do Afeganistão envolvendo os Estados Unidos que saiu de lá. Como saber se Deus está ou não está em tal situação? Bom, eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeiro, mantenha o seu relacionamento com Ele. Deus ainda fala conosco, viu? E é principalmente através de um relacionamento com Ele. Então, tem alguma dúvida? Está com dúvida em algum acontecimento? Ore a Deus
e busque dele resposta e direcionamento. Segunda dica é você observar os frutos. O que está acontecendo? É algo bom? É algo ruim? Como é que está o contexto daquela região? Como é que está o contexto daquela história? Deus falou? Deus exortou de alguma maneira? Deus chamou a atenção? É mais uma maneira da gente perceber se ele está ou não na história. E, como terceira dica, observe os frutos espirituais. O que está acontecendo no momento, bom ou ruim, vai produzir um fruto espiritual, principalmente para Deus e para o cristianismo, para a fé cristã? É interessante a gente observar, porque Deus sempre trabalha, meus irmãos, buscando reaproximar o homem com ele. Isso aconteceu no Jardim do Éden, isso aconteceu ao enviar Jesus e isso acontece ainda hoje. Então observe aí os frutos, né? Os bens espirituais. O que está acontecendo vai contribuir para as pessoas se aproximar mais de Deus? Caso seja assim, é bem provável que Deus esteja atuando nessa situação. Como dica pedagógica para ajudar os irmãos a entender, faça aí uma lista, um breve resumo aí do crescimento do Império Assírio, por que chegou até ao território de Israel, chegando a invadir Samaria e levando o povo de Deus cativo para a sua região. Conclua esse tópico, meus irmãos, fechando aí o pensamento sobre o contexto histórico daquela época, faça aí um breve resumo e resuma também dizendo que Deus permitiu aquele cativeiro justamente como punição pelo que estava acontecendo, mas também por fidelidade à sua palavra que ele já havia avisado. Caso o povo de Deus cometesse os mesmos erros do povo que eles estavam tirando, Deus iria permitir eles serem levados cativos. Irmãos, chegamos agora no segundo tópico e nele nós iremos conhecer as principais causas do cativeiro, quais foram os principais erros de Israel. Vamos conhecer eles agora de forma mais detalhada. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro primeiro que Judá. Deus queria salvar o povo, então pediu que o profeta Oséias se casasse e tivesse filhos com uma prostituta. Nesta metáfora, a prostituta, Israel, deixa seu marido, que é Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Bom, irmãos, para a gente fazer aqui uma boa análise aqui desse pecado, do que foi o erro do pecado da idolatria de Israel, o autor faz 3 abordagens bem interessantes. Primeiro, ele aborda dizendo que depois da divisão do reinado, o reino do norte se inclinou para o mal, para a idolatria, mais do que o reino do sul. E essa é uma verdade. A gente fazendo ali uma breve pesquisa sobre os reis, tanto do norte como do sul, os reis de Israel se inclinaram mais ao erro. Deus não parou de exortar, mas eles se inclinaram mais ao erro. E esse talvez foi um dos motivos porque o reino do norte foi levado primeiro cativo. Em 722 a.C., nós temos aqui o cativeiro de Israel. E se deu principalmente porque a maioria dos seus reis, o seu povo, foram muito inclinados ao pecado da idolatria, ou seja, adorar outros deuses, os deuses dos moradores ali daquela região. O autor aborda aqui também, meus irmãos, sobre uma situação bastante intrigante da palavra de Deus, registrada na Bíblia, que foi a ordem de Deus ao profeta Oséias para que ele se casasse com uma mulher prostituta. E ele teria que casar e ainda ter filhos com ela. Tudo aquilo aconteceu para representar o que estava ocorrendo naquele momento. E aí o pessoal ficava pensando, como é que tem um homem besta desse, né? Casado com uma prostituta, um cara desse é um corno, um cara desse é um abestado, né? Alguns poderiam até chamar ele de corno manso. Não, aí tá tão manso que a mulher vai, a mulher ainda paga para os homens ficar com ela e ele ainda quer ela de volta. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, era Deus mandando o profeta fazer isso
para que o povo pudesse entender. E Deus usou o profeta para poder explicar isso. Para que o povo pudesse entender que assim como aquela mulher estava traindo o profeta, a nação de Israel, né, o reino do norte também estava traindo Deus. E ali os amantes seriam o Egito e a Assíria, porque Israel estava pagando tributo à Assíria. Então observe o quanto que Deus foi didático, o quanto que Deus foi pedagógico para que as pessoas pudessem entender a sua mensagem. Infelizmente, eles não aceitaram os homens de Deus, os profetas de Deus, realmente como se fosse de Deus e não obedeceram. E por isso, continuaram no seu erro da idolatria. Aí, o autor encerra aqui este tópico dizendo que esse padrão, esse estilo de vida de desobediência a Deus ocorre também nos nossos dias, sempre que um crente ou uma igreja tira o seu foco da verdadeira adoração do Deus Todo-Poderoso. E é possível isso acontecer? Meus irmãos. Nós temos muitos crentes que se tornaram materialistas. O pecado entra na hora na vida dele. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada quando o seu culto, quando a sua adoração é corrompida. E aqui, o maior problema aqui era a idolatria. O reino do norte, aquele reino tão próspero, não permaneceu de pé, porque abriu mão do culto verdadeiro ao Deus verdadeiro e foi praticar cultos e rituais a deuses que eram adorados em uma rotina, de adoração idólatra. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. O profeta Amós os repreendeu dizendo: ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. O objetivo desse subtópico é analisar as outras causas por que Deus permitiu o cativeiro. E essas causas estão aqui, e é justamente o que eu já comentei anteriormente, principalmente a injustiça social. Houve aqui um conluio, Houve aqui um acordo, um combinado, inclusive entre os reis e também os sacerdotes. Meus irmãos, quando a área política, a área social, quando a área executiva se alia à área religiosa para fazer o mal, aí o bagaço é grande, meus irmãos. Aí o bagaço é grande. E era isso que estava acontecendo. Muitos poderosos estavam conquistando muitas terras, obrigando aqueles proprietários pequenos a serem seus escravos, serem ali seus subordinados. Quando eles recorriam à justiça, o judiciário também estava corrompido, decidiam sempre a favor dos poderosos, e quando corria aos sacerdotes, também os sacerdotes estavam corrompidos. Para você entender melhor esse contexto, dê uma lida no livro do profeta Amós, como também no livro do profeta Oséias. Esse texto bíblico que está aí mostra mais ou menos qual era a situação em que se encontrava, tanto eticamente, moralmente e espiritualmente. Meus irmãos, baseado nesses problemas que nós aprendemos agora, que foram as causas do cativeiro babilônico, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a corrupção no povo de Deus. Sim, infelizmente nós temos corrupção no nosso meio. E isso se dá principalmente quando uma pessoa ou uma igreja, uma determinada comunidade evangélica, muda o seu foco, tira o seu foco do espiritual e muda para o material. Aí a corrupção entra na hora. A primeira corrupção, eu chamo ela de corrupção material. Ela ocorre fora da igreja. Isso acontece principalmente quando um crente, um cristão, resolve, por exemplo, no seu papel de eleitor, negociar o seu voto, quando ele fura uma fila, quando ele compra e não paga. Tudo isso é um tipo de corrupção.
Mas temos também aquela parte que envolve a liderança. Nós temos, infelizmente, líderes que chegam até a vender a igreja politicamente, negociar a igreja politicamente. Isso é corrupção. Usar da sua postura, da sua função, da sua posição para conseguir voto, principalmente, para um certo candidato, querendo assim vantagens pessoais. A outra corrupção que eu destaco é a corrupção espiritual. Ela ocorre dentro da igreja, principalmente na área financeira. Algumas pessoas que são responsáveis pelo dinheiro da igreja terminam fazendo uso do dinheiro para alguma coisa que não era o definido, não era o organizado. Geralmente isso envolve tesoureiro, pastores, de certa forma alterando o destino do que seria aquele dinheiro. Isso é um tipo de corrupção. Mas ocorre também nas questões de consagração de obreiros, principalmente em período de campanha eleitoral convencional. Uma coisa muito comum que a gente vê nesses períodos é perseguição a uns, porque está apoiando um outro candidato, uma outra pessoa, e ajeitamento a outros, mesmo que não presta, mas ajeita porque, de certa forma, é um cabo eleitoral seu, vai ser ajeitado, vai ser agasalhado porque apoia alguém. Meus irmãos, isso também é corrupção. Utilizar da obra de Deus para vantagens pessoais, mesmo que seja em prol da obra. Mas Deus não quer isso no nosso meio. Deus não quer corrupção no meio do seu povo. E uma das formas da gente resolver isso é sempre estar se perguntando: o que eu estou fazendo? Deus está se agradando? Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a vontade de Deus? Irmãos, baseado na situação espiritual do reino de Israel, iremos responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Como saber se a minha espiritualidade está agradando a Deus? Meus irmãos, nós temos hoje vários tipos de espiritualidade, Vários tipos de crença. Tem uns que congregam, tem outros que não congregam. Até porque um dos fortes do cristianismo é a vida pessoal com Deus, E muitas vezes a gente não quer mexer na intimidade de ninguém. Mas e aí? Como saber se o meu estilo de crença, se o meu tipo de ser crente está agradando a Deus? Eu tenho aqui umas dicas para você. Primeiro, observe os frutos, o resultado desse tipo de crença que você está tendo. Como que estão os frutos? Estão os ruins ou estão bons? Os resultados que você está obtendo com essa sua espiritualidade, com esse seu tipo de crença, estão sendo bons resultados ou maus resultados? Analisa isso. Segundo, observe o seu relacionamento com Deus. Esse seu tipo de crença tem melhorado ou piorado o seu relacionamento com Deus? Você tem se aproximado de Deus com essa espiritualidade que você está desenvolvendo? Deus tem se agradado? Deus tem dado sinal que realmente Ele está te ouvindo, Ele está falando contigo? Você está sendo realmente íntimo dEle? Você está conseguindo ser espiritual com Ele? É outra questão que merece ser observada. Terceiro, observe o seu relacionamento com o próximo. A sua espiritualidade está gerando o que na sua convivência com o próximo? Amor ou desamor? Amizade ou desamizade? Como que está a sua vida social? Como que está o seu testemunho social diante dessa vida cristã que você está levando? E em quarto lugar, observe a sua espiritualidade pela palavra de Deus. Meus irmãos, não tem crença sem a palavra. Tem gente que está levando um tipo de crença aí, a palavra está repreendendo e ele não está percebendo. Analise, filtre a sua crença pela palavra, pela Bíblia. Dê uma olhada no que você está fazendo, o seu estilo de vida. Dê uma analisada pela palavra, Porque a nossa vida cristã tem que ser pautada e guiada pela santa palavra de Deus. Se estiver em desacordo com a palavra, com certeza está em desacordo com Deus. Como dica pedagógica para reforçar o aprendizado dos irmãos, você pode fazer e apresentar uma lista de todos os pecados de Israel, principalmente pegando ali os registrados por Amós e também pelo profeta Oséias. Isso vai ajudar os irmãos a entender a gravidade que estava acontecendo, que chegou a levar a esse cativeiro. Bom, conclua este tópico, fechando aí o raciocínio sobre os erros de Israel, Os erros materiais e espirituais,
Fale também que Deus sempre repreende, Deus está sempre nos alertando dos nossos erros. E conclua dizendo que os erros, os pecados que nós cometemos sempre traz consequências e alguns deles até irreversíveis. Olha só, chegamos agora no terceiro e último tópico da lição de hoje. E nele nós iremos conhecer um complemento desse episódio do cativeiro, que foi a troca das pessoas, não é? Os assírios trocaram os habitantes, principalmente de Samaria, por outros habitantes da sua região. E é isso que nós iremos estudar nesse tópico. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origem. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, juntos aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, o Império Assírio ele tinha uma tática diferente dos outros. Ele misturava os habitantes, ele tirava os habitantes de uma determinada região e trazia outros, tanto da sua região como também de outras regiões conquistadas. E isso aconteceu na região de Samaria. Alguns israelitas permaneceram por ali, principalmente os pobres, né, plantando ali na sua terrinha. E quando o outro pessoal veio morar, gerou aquela mistura, tanto de etnia, como de povos, como de cultura, como também de costume e de crença. E é aí que entra essa palavra, né? Sincretismo, sincretismo religioso. Eu adorar a Deus, por exemplo, com entidades, com meios, com rituais de outras crenças. E esse problema se agravou muito ali. Israel já vinha sofrendo com isso por causa da idolatria, mas agora isso se tornou muito mais forte. Isso se tornou tão forte, meus irmãos, que os outros habitantes, principalmente judeus da região sul, os israelitas do sul, do Reino do Sul, já não consideravam mais os israelitas, os judeus, como judeus verdadeiros. Já não considerava mais os seus familiares, os outros judeus que habitavam na região da Samaria como um judeu verdadeiro. E é por isso que justamente ali no episódio de Jesus com a mulher samaritana, encontramos o texto que diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Porque era um povo misto. Nem todo mundo era judeu, nem todo mundo era de outras nações. Imagine esse povo, por exemplo, tendo contato familiar e produzindo descendentes. Tudo isso trouxe um grande problema para a nação de Israel, tanto na área social como também na área religiosa. Jesus e os samaritanos. Jesus contemplou os samaritanos com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino. E em razão da dúvida dela, Jesus foi enfático em dizer que o lugar de adoração não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade dos líderes religiosos judeus, pois foi um samaritano considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Aqui nesse subtópico, o autor dá um pulo na história e já vai lá para o ministério de Jesus, para deixar bem destacado que Jesus se dava bem, ou de certa forma se relacionava bem com os samaritanos. Até porque Jesus não veio simplesmente para salvar os judeus. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Aí o autor aborda aqui alguns episódios que envolveu Jesus e os samaritanos. O primeiro foi o episódio envolvendo aquela mulher lá da história do poço, não é?
que Jesus pediu para dar água e ela disse que os judeus não conversavam com os samaritanos, né? Como era que eles estavam ali se conversando. O certo é que naquela conversa a mulher perguntou: mas então me responde aí, onde é que tem que adorar a Deus? É aqui no monte em Samaria? É no monte em Jerusalém? É lá no templo? Como é que é? Qual é o lugar que Deus recebe a adoração? Não é? Aonde é que a crença é praticada de forma correta? Que pergunta impactante. E a resposta foi mais ainda. Jesus disse: olha, não é no mundo físico, não é geográfico, não é aqui, não é acolá, não. Os que adoram a Deus, que Ele realmente se agrada, que Ele realmente recebe, os verdadeiros o adoram em espírito e em verdade. Então, o fato de Jesus conversar com aquela mulher, transformar a vida dela, transformar o coração dela, ela foi no povoado, buscou pessoas, as pessoas vieram ouvir a palavra de Deus. O fato disso mostra ali Jesus com um bom relacionamento com os samaritanos. Um outro episódio que mostra isso é a parábola do bom samaritano. Meus irmãos, ali é um tapa na religiosidade judaica, né? Jesus conta a parábola do homem caído na beira do caminho, e aí passou ali os religiosos e ninguém socorreu. Aí vem um samaritano e socorre. De certa forma, Jesus estava passando ali uma mensagem ali, de certa forma subliminar, dando a entender que todos que quiserem fazer o bem, é possível fazer o bem, a não ser que a sua religiosidade lhe atrapalhe, né? E essa foi uma situação mostrada ali. Jesus confrontou a religiosidade dos judeus, colocando ali um samaritano, podemos dizer assim, mais crente do que eles, mais correto do que eles, fazendo algo que Deus se agradava, enquanto eles estavam fazendo algo que Deus abominava. Aí, o autor fecha aqui esse subtópico dizendo que Jesus quebrou paradigmas. Irmãos, uma das coisas que Jesus mais fez foi quebrar paradigmas. Principalmente aquele paradigma religioso que era dominado na época dele pelos saduceus, pelos fariseus e pelos escribas, pelos doutores da lei. Irmãos, eles criaram situações, eles inventaram situações e, de certa forma, manipulavam a crença, a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus vem e quebra todos esses paradigmas. Jesus quebrou vários outros, mas o tempo não dá para debater. Vamos ficar aqui com esses dois. Ao conversar com uma mulher, ele sendo judeu e essa mulher samaritana, e ao também fazer essa abordagem a essa parábola, colocando uma atitude social e espiritual de um samaritano muito, mas muito melhor do que a um judeu. Jesus quebrou esses paradigmas justamente para mostrar que ele estava trazendo um novo jeito de ser crente, o jeito certo de adorar a Deus, ou seja, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Baseado nessa situação da mistura de pessoas, da mistura de crença, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o problema do sincretismo religioso. Sim, meus irmãos, infelizmente, na sua história e ainda hoje, a igreja ela cede a alguns ataques, principalmente ataques na área da heresia, e tem tornado o seu culto, o seu viver de uma forma sincrética, ou seja, envolvido com outras crenças, envolvido com outros tipos de adoração, e isso não agrada a Deus. Nós temos o sincretismo bíblico, que pode ser percebido em algumas igrejas cristãs que tentam viver com práticas e rituais judaizantes, né? A igreja é crente em Cristo, ela é uma igreja cristã, porém os seus rituais, os seus costumes, a maioria se baseia na lei judaica, né? Na crença judaica. A gente pode perceber isso, principalmente quando muitas igrejas evangélicas passam a fazer festas, comemorações do calendário judaico. Mas temos também o sincretismo religioso pagão, que é a mistura dentro da igreja com o paganismo. Nós sabemos e conhecemos que durante a história da igreja ocorreram muitas infiltrações, principalmente pagãs,
muitos costumes foram inseridos na igreja cristã. Nós sabemos também que no período da Reforma Protestante, através de Martim Lutero e outros, a igreja conseguiu se limpar um bocado, mas não se livrou por completo. Ainda hoje nós temos eventos, nós temos festas, nós temos comemorações que a sua origem é no paganismo. Tem um outro propósito, tem uma outra mistura. Nós temos também no nosso próprio jeito de ser, né, alguns rituais que são pagãos, que se tornaram rituais gospel. Meus irmãos, Deus não se agrada disso. E uma das maneiras de resolver esse problema do sincretismo é justamente fazendo uma pesquisa, uma busca bem aprofundada do que é o cristianismo de verdade, quais as suas bases, né? O que solidificou o cristianismo, o que é ser crente de verdade, principalmente, meus irmãos, mediante uma interpretação pura, simples e sadia da palavra de Deus. Ainda baseado sobre esta situação do sincretismo, vamos responder a terceira questão sobre a aula de hoje. Como perceber ou detectar um sincretismo religioso? Bom, eu falei aqui que a igreja tem e está misturada com o sincretismo e realmente tem muitas situações que estão aí infiltradas, disfarçadas. Tem muitas coisas no meio da igreja cristã sendo praticada para Deus, mas que na verdade já são misturas de ideias, misturas de rituais. E para a gente perceber o que está certo e o que está errado, eu tenho aqui algumas dicas. Primeiramente, seja um cristão vigilante, desconfiado. Surgiu uma ideia nova, surgiu um costume diferente, surgiu uma inovação, algo diferente, desconfie. Comece a se perguntar, comece a perguntar para a palavra, comece a se interrogar. De onde isso veio? Mais ou menos qual é a origem disso? Seja desconfiado, seja vigilante. Segunda dica, busque base na palavra. Desconfiou de algo? Procure na palavra. Vá ler a Bíblia, vá estudar, converse com seu pastor, converse com um teólogo, com alguém que talvez seja mais experiente do que você. Pesquise para tentar saber se aquela pregação, se aquele ensinamento, aquilo que foi falado, aquele evento, aquele ritual, aquilo que o pregador falou que você tinha que fazer, dê uma olhada, dá uma analisada se realmente tem base bíblica, tá? E outra dica interessante, busque na história do mundo, na história da igreja, a origem daquilo. Você já se perguntou qual é a origem de tal ritual? Qual é a origem dela no mundo ou que seja na igreja? Meus irmãos, isso nos ajuda a perceber muito o sincretismo religioso que nós vivemos, as misturas que estão infiltradas no cristianismo e talvez até mesmo na nossa igreja. Rituais, sinais, cerimônias, eventos e várias festas que nós temos, algumas delas estão infiltradas com esse sincretismo religioso. Como dica pedagógica para reforçar aí a ideia, faça uma lista aí de episódios da Bíblia, episódios bíblicos que envolveram os samaritanos. Pode até ser mesmo no próprio ministério de Jesus. Vai ajudar os irmãos a entender como que se deu essa mescla, né? Essa mistura de pessoas provocada aí pelo Império Assírio no momento do cativeiro. Concluo esse tópico fechando aí o pensamento sobre a troca das pessoas, né? A atitude, a tática, a estratégia do Império Assírio. Comente um pouco também sobre o preconceito que os samaritanos viviam naquela época, já no ministério de Jesus principalmente, não é? E feche aí esse pensamento mostrando que Jesus não tratou-os com indiferença. Pelo contrário, Jesus evangelizou os samaritanos e Jesus até usou eles como exemplo em uma parábola. Olha só, irmão, chegamos no final da nossa aula, chegamos na última parte, que é a conclusão. É nela que a gente faz o fechamento de ideias. É nela que o autor faz aí um breve resumo abordando o que foi estudado. Não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais, a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente,
conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Bom, aqui na introdução, o autor começa dizendo que Deus exortou o povo. Deus repreendeu o povo do seu erro, do seu pecado. É bem verdade que essa repreensão ela era mais para os líderes, para os reis, ela era para os sacerdotes, era para os juízes da época, aqueles que tinham poder sobre o povo. Mas também teve a ver com o povo, porque o povo também pecava. Mas aqui todos fizeram pouco caso ao que Deus estava falando. E aí o autor aborda aqui que uma das maneiras de Deus converter, né, ou de certa forma reaproximar o povo para si, foi permitir aquela punição, permitir aquela disciplina, né, permitir eles serem levados cativos. E daí o autor fecha aqui essa conclusão dizendo uma mensagem para nós ficarmos atentos, mais obediente à sua palavra, mais fiel à palavra de Deus, para nós não cair no mesmo erro do reino do norte, do reino de Israel. Meus irmãos, muitas vezes a gente lê essa história e pensa que está longe da gente, pensa que está longe da igreja, né? A gente vê esses episódios que estamos estudando nessa revista e a gente analisa como se fosse algo tão distante de nós. Tá não, meus irmãos. Muitos dos problemas, não é, que estão relacionados aqui em Israel tem a ver conosco também. E é por isso que eu sempre procuro trazer essa lição assim bem dinâmica, bem aplicada ao nosso dia a dia, a esses dias que estamos vivendo. Porque também estamos sujeitos. Estamos sujeitos a entrar numa rotina de pecado, de não perceber que Deus está usando alguém para falar conosco. Nós estamos sujeitos a desenvolver um tipo de espiritualidade, um tipo de crença que não agrade a Deus, que não é aquela que Jesus disse, em espírito e em verdade, mas uma crença de aparência, uma crença pelo paletó, pela gravata, uma crença simplesmente resumida no templo. O fato de eu ir para o templo está bom demais. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma espiritualidade sincera com Ele, uma crença pura. Nada de sincretismo, nada de mistura. O que Deus quer, na verdade, meus irmãos, é que nós vivamos um evangelho, um cristianismo puro e simples, sem frescura, sem rodeios, sem maracutaias. Infelizmente, nós temos igreja com uso de sabonete de descarrego, sal grosso, rosa ungida, vários rituais, meus irmãos, até mesmo no meio dos pentecostais. Gente que só quer fazer campanha se for de 7 sexta-feira, se for de 7 hinos, ou se for de tantos hinos de sangue, que só pode orar tal dia, só pode orar tal hora, né? E tem que ter tal símbolo, tem que ter isso, tem que ler o salmo tal. Meus irmãos, que é isso, né? E muitas vezes essas ideias aí, elas vêm devido a esse sincretismo, essa mistura de religiosidade que nós vivemos no Brasil. Alguém vê uma coisa acontecer lá num outro movimento, lá numa outra igreja, ou que seja num outro segmento religioso, aí a pessoa quer trazer. Muito cuidado, viu? Esses erros podem nos causar, né, nos custar caro, assim como custou para o reinado de Israel. Bom, meus irmãos, a ideia dessa lição é isso. Estudar esse problema, o que causou, por que aconteceu e quais foram as consequências e assim tirar lição para a nossa igreja e principalmente para a nossa vida como crente. Bom, chegamos ao final da nossa aula e eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a você que veio até aqui, você que tem sido um telespectador fiel, muito obrigado. Domingo passado não foi possível gravar a lição, do domingo passado. Alguns irmãos entraram em contato perguntando. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua companhia. Se é a sua primeira vez por aqui, eu já peço para você se inscrever no canal, dar o like, compartilhar também o nosso material. Compartilha, meus irmãos, para que outros também possam ser abençoados. Esse é um trabalho voluntário, não cobramos dinheiro, não cobramos valores, estamos aqui simplesmente para contribuir com o aprendizado. Então, a moeda que eu lhe peço,
é esse favor. Copia aí o link aí, clica aí em compartilhar e manda aí nos grupos da sua igreja, mande no seu grupo da EBD, não é? E com isso vamos fazendo aí uma rede do bem. Eu quero informar que estamos aí nas redes sociais, né? Tem o nosso Facebook, onde nós fazemos postagem todas as semanas sobre a lição, sobre a aula aqui gravada, sobre a lição que iremos estudar. Tem também o nosso Instagram, onde nós fazemos postagem também, nós fazemos recortes aí de alguns vídeos desse vídeo completo aqui, não é? E colocamos no Facebook, colocamos também no Instagram. Tem também o nosso WhatsApp, caso você queira, precise entrar em contato, né? Eu falei no início desse vídeo de hoje, realizamos um seminário de escola bíblica dominical. E caso você precise, entre em contato, meus irmãos. Estamos aí para o reino de Deus, estamos aí para servir. O certo é que eu termino esta aula, esse estudo, muito grato a Deus pela sua vida, pedindo sempre que o Espírito Santo fale melhor no seu coração diante desta palavra. Que aquilo que eu não pude transmitir, aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo fale com você. Que a sua aula seja uma bênção e que mais uma vez os seus alunos, a sua igreja, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.